falar das atividades pedagógicas não presenciais. O que essa resolução do Conselho Nacional está trazendo aí em relação a essas atividades? Bom, no caso dessas atividades não presenciais, a resolução aprovada agora no dia 6 e que está aguardando a homologação do MEC, não trouxe nenhuma inovação além daquela que nós já conhecíamos, certo? Então, essas atividades não presenciais que as escolas estão ofertando, devem ter como foco sempre direitos de aprendizagem, alcance desses objetivos, dessas competências, dessas habilidades que estão na BNCC e que estão na proposta pedagógica da escola. Isso tudo deve ser feito considerando sempre o quê? O replanejamento curricular, certo? E esse replanejamento curricular, ele vai acontecer, como eu já disse a vocês, de acordo com cada contexto. Uma vez que eu reorganizo o calendário, uma vez que eu mudei a forma de cumprir o meu currículo, que era presencial, era de maneira convencional, surge a necessidade de replanejar o meu currículo. Não é desrespeitando o currículo vigente, mas pelo contrário, realocando conteúdos desse currículo de acordo com a reorganização do calendário que eu fiz. A resolução continua ratificando, ou seja, só confirmando aquilo que nós já sabíamos sobre as formas, meios, estratégias para a oferta das atividades não presenciais. Ou seja, por meios digitais, síncronos, assíncronos, por meio do uso de ferramentas de tecnologia e comunicação, também ou principalmente por meio de material didático impresso, né, com orientações tanto para alunos quanto para seus responsáveis, para os pais. Então, nenhuma inovação traz a resolução nesse aspecto, tá? Agora, uma coisa que foi ratificada nessa resolução e que a gente vem falando aí há bem tempo, inclusive vamos até encaminhar aí já para o pessoal de Rio Casca, algumas providências que a secretária pediu em relação a essa questão, tá? Vamos estar liberando isso aí agora, até amanhã no máximo, é a obrigação aí das secretarias e das escolas monitorarem as atividades se elas foram recebidas ou não pelos estudantes. Então, pessoal, esse monitoramento vai muito além daquilo que a gente sempre tem falado. Não se trata só de eu fazer os PETs e enviar as atividades. O aluno está recebendo? Se não está recebendo, qual é o motivo? Recebendo? Está devolvendo? Está devolvendo. Está devolvendo com as atividades realizadas ou não? Se não, qual o motivo? Qual a providência eu preciso de tomar? Então, tudo isso veio ratificado, ou seja, veio confirmado nessa resolução do Conselho Nacional de Educação, que traz aí essas normas excepcionais, normas educacionais excepcionais, para serem observadas durante esse estado de pandemia, durante esse estado de calamidade pública. Então, atenção para esse detalhe também, tá? Bom, no caso da educação infantil, atenção, educação infantil, tá? É uma parte importante aí que nós temos. No caso da educação infantil, nós temos aí uma questão interessante, que as questões que essa resolução do Conselho trouxe para a educação infantil. No caso de uso de ferramentas de tecnologia e comunicação, de mídias e redes sociais, eu já havia dito isso a vocês em agosto, logo quando a Lei 14.040 foi aprovada, né? Nós temos que seguir aí as chamadas orientações pediátricas pertinentes. No caso, é simplesmente as recomendações pediátricas para que tipo de ferramenta se usar conforme a faixa etária da criança, que tipo de acesso, que tipo de conteúdo deve ser abordado. Tá? Então, isso aí não trouxe nenhuma inovação em relação ao que já estava previsto e já tinha sido conversado com vocês em agosto. Agora, no caso dos conteúdos, da abordagem pedagógica, do trabalho que vai ser feito, essa resolução traz aí a recomendação para que seja trabalhada no conteúdo, nas abordagens dessas atividades não presenciais na educação infantil, as questões referentes ao Covid.
tá? Métodos de prevenção, questões sobre a doença, sobre os cuidados que precisam ser tomados. Da mesma forma, na questão das famílias compreenderem cuidados que precisam ser tomados, ações positivas que as famílias podem ter para evitar o contágio, para evitar o aumento do risco. Então, isso aí, na medida do possível, a gente, quem eventualmente não trabalhou, porque a grande maioria já está trabalhando nisso, mas quem eventualmente não trabalhou, ainda pode fazer a inserção dessa abordagem específica sobre questão de prevenção do Covid, sobre condutas positivas, precauções que tanto as famílias quanto os alunos podem adotar durante esse período. E, além disso, traz a recomendação para que os diretores, coordenadores de creche, de escolas de educação infantil, dos CMEIs, tenham aí o cuidado de garantir uma boa comunicação e interação entre professores e famílias. Por quê? Na educação infantil, diferente do que está acontecendo no ensino fundamental, nas outras etapas, esse processo tem sido um processo mais melindroso, mais peculiar. Por quê? As crianças aprendem de uma maneira peculiar, aprendem na grande maioria brincando. Isso tem a essencialidade da presença, da participação do professor, da participação da família na escola. Então, é muito importante que os coordenadores, os gestores dos CMEIs possam aí proporcionar condições para que os professores estejam sempre em contato com as famílias, para que esses vínculos sejam mantidos, sejam cada vez mais fortalecidos durante esse período de atividades não presenciais na educação infantil, tá?